Boa noite, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Igreja Evangélica da Paz, nós estamos aqui nesta quarta-feira de fé para juntos buscarmos a Deus. Então, prepare o seu coração para receber da parte de Deus tudo o que você precisa dele nesta noite, amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos consagrar ao nosso Deus este culto. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu convite, te agradecemos por tua presença em nossos corações, por teu Santo Espírito que nos une nesta noite. Nós não estamos sozinhos, Senhor, e nós queremos te agradecer por isso. Te pedindo que o Senhor escute tudo que nós temos para te dizer, porque vamos hoje te louvar. No meio de tudo que nós estamos vivendo, nós queremos te entregar a nossa adoração. E te pedimos, Senhor, fala conosco hoje também, de acordo com a nossa necessidade e o teu plano perfeito para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos cantar de todo o nosso coração e da parte de Deus eu quero te convidar a dizer em voz alta. Vamos juntos, queridos. Jesus, bendito eterno Rei, louvor cantamos a ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos teus pés, terra e céus dirão. Vamos lá. Somos chamados para adorar, os corações para te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, teu nome erguemos sobre a terra. Bendito és, bendito és. Jesus, bendito eterno Rei, louvor cantamos a ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos teus pés, terra e céus dirão. Somos chamados para adorar, os corações para te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, teu nome erguemos sobre a terra. Bendito és, bendito és, bendito és. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós levantamos o nome de Jesus sobre toda a terra porque Ele é digno e merecedor. Ah, meus irmãos, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Será que você pode, com seus olhos fechados, dizer isso a Ele? Senhor, eu creio que Tu és o Todo-Poderoso. Nós sabemos que em Tuas mãos, Senhor, está todo o poder. E nós clamamos hoje a Ti, te pedindo, querido Deus, cumpra em nós o Teu propósito. Porque grandes coisas Tu podes fazer. Amém, Senhor. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos. Diga com fé. Grandes coisas faz, ressurgiu e
a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, declare: grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Vamos lá. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Levante as suas mãos em seu nome. Vamos lá, igreja, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que se nós concordarmos acerca de qualquer coisa da terra, o nosso Pai Celestial em nosso favor assim fará. E hoje nós estamos dizendo: o nosso Deus é poderoso. Ah, e eu concordo com você, eu digo amém à sua declaração e você a minha, de que o nosso Deus é poderoso. E em seu nome nós venceremos, não sozinhos, mas juntos nós venceremos. Você pode dizer amém no seu lugar? Amém, nós cremos assim, Senhor, e te louvamos. Aleluia, louvado seja Deus. Fique nesta fé, meu irmão, nós vamos juntos orar agora, em nome de Jesus. A paz, querida igreja, a paz, meu irmão e minha irmã, a paz para você que está comigo nesse culto de adoração ao Senhor. Como é bom falarmos em letras de música, em ritmos, o nosso amor pelo Senhor e a nossa dependência dEle, porque somos dependentes de Deus. Esse culto de quarta-feira da nossa igreja, da nossa comunidade, é um culto em que nós colocamos a nossa vida totalmente em dependência do Senhor, porque sabemos que nosso Deus é bom, nós sabemos da graça dEle sobre nossa vida e de que Deus atende o necessitado. O Senhor faz chover sobre bons e maus, diz a palavra de Deus. E Deus tem um olhar de amor e misericórdia para com todos. E é firmado nessa verdade bíblica que nós nos aproximamos do Senhor, do nosso Deus, através de Jesus Cristo. E é nesse momento também que eu vou levar a minha vida e sei que você vai levar a sua diante dele. Nós estamos unidos em oração pelas nossas irmãs em tratamento médico, então eu quero que cada uma delas saiba que a igreja está com elas. Então, minha querida Rosângela, querida Marisete, querida irmã Sônia Bugiga, Gislaine Leão, nós estamos juntos nisso, aos pais da Aimee, aos pais do Bernardo, nossa querida irmã Raimunda e tantos quantos precisam da graça de Deus. Nós, como igreja, estamos com vocês. E também eu sei que vocês
por estarem em situação onde a oração da igreja é necessária, também estão conosco, porque vocês também fazem parte do corpo e certamente nós podemos enfermar na carne, mas o nosso espírito, a nossa alma, eles estão sadios na presença de Deus. Por isso, meus queridos e minhas queridas, que eu citei os nomes, eu também, a Igreja de Cristo conta com a oração de vocês em favor nosso. E é assim que nós caminhamos. Nós queremos também colocar em oração, a irmã Aline pede oração por um jovem chamado Igor, que se acidentou, e moço, e precisa da bênção de Deus, e ela por querer abençoá-lo, pede que oremos por ele. E vamos orar por mim, orar por você, a você que está em campanha de oração, que tem buscado a Deus por um propósito, nós também estamos juntos com você nisso, e eu tenho certeza que Deus, em sua grande graça, há de nos alcançar e atender, porque nosso Deus, Ele é vivo, e Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, e o Espírito de Deus trabalha na nossa vida, nos movendo e nos fortalecendo para que possamos estar na presença dEle. Então, nesta hora, eu convido você, onde você está, a tomar agora uma atitude de oração, uma atitude de apaziguamento do seu coração, da sua mente, para que você saiba o que pedir, como pedir, para que você se lembre depois da oração que você vai fazer. Então, junto comigo, eu peço que você feche os seus olhos. Fechamos os olhos para orar, para nos desligarmos daquilo que é externo, para que possamos focar e ter a nossa concentração, tanto do espírito como dos sentidos, em Deus, no Senhor, porque a palavra fala que o Senhor é invisível, mas Ele é real. E dessa forma, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós queremos te agradecer e te louvar por mais uma oportunidade que temos de cultuar o Teu nome como igreja. Oh, Senhor, nossas quartas-feiras são especiais, porque nelas, Senhor, nós temos um encontro com o Senhor, um encontro comunitário na Tua presença, Senhor. É o culto em que nós te buscamos pelas nossas necessidades, é o culto em que nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, é o culto em que nós choramos e clamamos, Senhor. E é nesta hora que nós estamos juntos em nome de Jesus Cristo, com os nossos corações unidos e fortalecidos no Senhor, como se nós fôssemos um só, Senhor, na Tua presença, a buscar a Ti. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que a Tua graça e poder se manifeste poderosamente na vida das nossas irmãs que estão em tratamento médico, Senhor, da Lisiane, Tua serva, que precisa da Tua graça, que ela saiba que Tu estás com ela e nós também estamos, Senhor, cobrindo a vida dela de oração, que o Senhor abençoe as demais irmãs que eu mencionei o nome, meu Deus, e que nesta hora elas possam, ó Deus, receber a graça e o poder que só o Senhor pode lhes dar. Deus Todo-Poderoso, estendemos as nossas orações por todos, por cada um de nós que precisa de uma cura física, de uma libertação no seu corpo. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que cada pessoa que clama por saúde seja agora alcançada pelo Teu poder, que o Senhor ponha a Tua mão, meu Deus, em nome de Jesus, para que haja plena libertação. Ó Deus querido, ó Senhor, nós temos isso em Cristo Jesus, nós cremos de todo o nosso coração. Nós agora trazemos também, Senhor, a vida desse moço, do Igor, que se acidentou, que o Senhor tenha misericórdia sobre a vida dele, que o Senhor o alcance, que ele se restabeleça, Senhor, para voltar ao convívio da esposa, do filho pequeno, em nome de Jesus. Deus de amor, Deus de paz, Deus de misericórdia, nós trazemos agora a nossa vida na Tua presença. Ó Senhor, cada um de nós que está neste culto de adoração ao Senhor, que tem necessidade, Senhor, que tem situações difíceis, que clama, Senhor, por uma ação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, contempla cada coração, cada um, que receba a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor. Senhor, abre as portas que só Tu podes abrir, em nome de Jesus Cristo. Tira todo obstáculo dos nossos caminhos, Senhor, dá-nos uma liberdade para caminhar, para viver, em nome de Jesus. Dá-nos vitória sobre toda
toda a força do mal, toda a armadilha do inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, livra-nos do laço do passarinheiro, em nome de Jesus nós te pedimos, guarda a nossa casa, o nosso lar, Senhor, em nome de Jesus, os nossos trabalhos, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, tudo que concerne a nós, Senhor, as pessoas que convivem conosco, nós buscamos a Ti, Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus, que a Tua bênção, Senhor, recaia sobre a nossa vida, e queremos nesta hora clamar ao Senhor pelos nossos irmãos e irmãs que estão acometidos do Covid-19, nosso irmão Negreiro e sua esposa, Senhor, que eles possam se recuperar prontamente, Senhor, Deus, e todos que estão lutando contra esse mal, em nome de Jesus, Senhor, nos socorra, nos dê a Tua graça, querido Deus, nós queremos orar nesta hora pelo nosso país, porque nós não podemos nos distanciar da dor do próximo, e esta dor está latente, Senhor, ela está diante de nós todos os dias, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude como país a passar, Senhor, por esse vendaval, e Senhor, por todos os problemas que estão assolando, Senhor, a nossa nação, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós clamamos, Senhor, pedimos que o Senhor faça, que o Senhor se levante, e o Senhor alcance o necessitado, o órfão, a viúva, Senhor, o desvalido, Deus, tenha misericórdia, meu Pai, nós clamamos a Ti, nós pedimos que o Senhor, Deus, faça o sol brilhar sobre nós, que tudo isso passe, Deus, e que, Senhor, essa nação possa encontrar o seu caminho, Senhor, o caminho de vida, o caminho, Senhor, é onde o necessitado tem espaço para ser assistido, Deus. O Senhor que se compadece do pobre, do necessitado, nós sabemos que é essa oração que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus Cristo, que toda a Tua graça, que todo o Teu favor também se manifeste na vida dos nossos irmãos e irmãs em campanha de oração. Senhor, abençoe a vida de cada um e o propósito que está diante do Senhor. E hoje aqueles que começam, que a Tua mão seja sobre eles também, Senhor, e eles vejam a Tua glória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai nosso. Obrigado, Senhor da nossa vida, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Tua igreja te louva, Tua igreja te agradece, Tua igreja enaltece o Teu santo e Teu bendito nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor da nossa vida, não é? Assim como ouvimos aquela mensagem tão maravilhosa de domingo, que tanto acalentou o nosso coração. Como é bom pertencermos a uma igreja, como é bom pertencermos a um grupo de pessoas que amam a Deus. E como vocês bem sabem, nós vivemos e nos mantemos nesta vida material como instituição, como igreja, através dos dízimos e ofertas. E falamos isso com toda a transparência e clareza, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Deus, ao instituir dízimos e ofertas, contempla duas coisas. Em primeiro lugar, a nossa própria vida, nos abençoando e nos suprindo. E em segundo lugar, a obra do Senhor, que por princípio precisa ser uma obra independente. Uma obra que não dependa de sustento externo ou estranho ao corpo de Cristo Jesus. E é por isso que sua igreja e qualquer igreja que se mantém aqui na terra, não é? Ela é mantida por pessoas que amam a Deus, pelo menos devem ser. Pessoas comprometidas com o reino do Senhor. E eu sei que falo com você e também falo comigo, porque assim é, porque assim nós cremos e assim está na palavra. Então hoje, se você vai dizimar e ofertar, eu peço que você tome na sua mão. Sempre vou falar isso. Você tome no seu coração e nós vamos colocar diante de Deus aquilo que o Senhor nos tem permitido ter para poder ofertar e dizimar. Vamos orar. Senhor, nós ofertamos a Ti, dizimamos a Ti. Não fazemos a homens, fazemos ao Senhor. O que é a nossa vida, Senhor? Senão a mostra da Tua graça e do Teu amor e do Teu cuidado.
Obrigado porque valemos mais do que o corpo. Obrigado porque valemos mais do que a comida. E obrigado porque entendemos Tua palavra e nos alinhamos a ela e honramos ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. Tudo que temos vem da Tua mão. Não há nada que tenhamos por nós mesmos. E nossos dízimos e ofertas é a demonstração da nossa gratidão, do nosso amor e da nossa dependência. Senhor, nos abençoe, continua a nos suprir, abençoe a Tua casa, a Tua obra, enfim, Senhor, faça a Tua vontade em nós. Nós oramos e consagramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Meus queridos, esta é a semana que antecede a ceia do Senhor, então é a semana que nós estamos assim, mais enfaticamente, pedindo a você que abra o seu coração, abra o seu armário e divida daquilo que você tem com famílias necessitadas da nossa igreja. Nós atendemos famílias que precisam da graça e da bênção de Deus e por um tempo precisam também da nossa ajuda material. Então, se você tem essa disponibilidade, eu não digo nem material, eu digo uma disponibilidade do seu coração. Porque às vezes nós temos a disponibilidade material, mas o nosso coração não tem essa abertura. Mas eu tenho certeza que eu falo com pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente sabem muito o que significa passar um período de necessidade. Então, você pode levar a sua dádiva à igreja, você pode levar nos cultos presenciais de domingo, deixando lá, e também pode levar durante a semana, como foi um costume que nós desenvolvemos nessa época de pandemia e que foi muito eficiente e certamente nós iremos utilizá-lo por mais tempo. Você pode deixar lá e você pode ter certeza que tudo é distribuído com muito carinho, é distribuído com equidade. Isso significa quem precisa mais recebe mais, quem precisa de menos recebe na sua necessidade. Quero dizer a você também que é uma análise feita se há criança na casa, se não há, se há só adultos. Então é tudo muito bem pensado para que o que temos seja distribuído da melhor maneira possível. Então eu peço que você abra seu coração, abra sua vida, porque é tempo, meus irmãos, é tempo de ajudar, é tempo de olhar também para aquele que precisa. Amém? Amém. E como eu disse, domingo é ceia, então nós teremos a nossa ceia online, então já prepare o seu coração, prepare a sua vida, os elementos da ceia, para não sair correndo, pegando de última hora, faça com zelo, faça com muito amor, porque é de grande importância. Então nós estaremos com os cultos online, tanto às 10 da manhã, também como às 6:30 da tarde, nós teremos a ceia do Senhor. E também no culto presencial, nós teremos a ceia no culto da manhã e no culto da tarde, no mesmo horário. Nossa igreja está reunida, ainda que de duas maneiras diferentes, mas nós estamos todos no mesmo espírito. Então estaremos juntos para cear. Amanhã, às 10 da manhã, abrem-se as inscrições para os cultos presenciais. O culto da manhã, ele tem tido uma procura maior. Então, se você gosta do culto da manhã ou para você é o mais adequado, você precisa às 10 da manhã já estar com o seu celular na mão para poder lá fazer a sua inscrição, porque alguns irmãos têm ficado na fila de espera. Então, por favor, quem chega primeiro consegue. E também o culto da noite, que tem também sido uma bênção para nós. E se você pode opte pelo culto da noite, onde há mais espaço também. E realmente é um tempo muito gostoso. A gente tem passado momentos ali muito bons, até depois do culto um pouquinho, conversando uns com os outros no ambiente das quadras, um ambiente aberto e com distanciamento. Nós estamos muito felizes com a retomada, tudo está caminhando muito bem, nós estamos muito organizados e eu penso que é um dos ambientes mais seguros que eu tenho frequentado. A igreja é um lugar mais seguro do que um banco, do que um supermercado, do que qualquer outro lugar. E nós estamos realmente fazendo o nosso melhor e o Senhor tem nos abençoado.
Então, Deus te abençoe. E nos veremos, se Deus quiser, no próximo domingo. Então, agora eu deixo vocês com a palavra de Deus, através do pastor Felipe. Eu também, aproveitar um pouquinho antes, eu quero dizer aos irmãos que o pastor Joel, ele passou por um procedimento de correção de pele sobre os olhos, na pálpebra, que estava atrapalhando um pouco a leitura e estava atrapalhando até mesmo um pouquinho a visão dele. Então ele fez uma retirada de pele, graças a Deus correu tudo bem, muito simples, mas mexer no olho precisa de um pouquinho de repouso, né? E foi o único pedido que o médico fez, que ele tivesse repouso. Então ele está bem e eu tenho certeza que para domingo ele vai estar em novo em folha, ele vai estar conosco. Ele manda um abraço a todos. E vocês sabem do pastor que vocês têm, né? Ele está com muita saudade. Então, Deus abençoe. E agora sim, o pastor Felipe vai nos abençoar com a palavra do Senhor. Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja convosco. É um prazer estar com cada um de vocês nessa quarta-feira gelada. Espero que você esteja aí na sua casa protegido e protegida do frio, para ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos naquilo que Ele tem para nós. Amém? Antes de lermos a palavra e meditarmos nela, feche seus olhos, vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, estamos aqui reunidos nessa quarta-feira, unidos, Pai, pelo Seu Santo Espírito. Pedimos que a sua palavra fale conosco, que ela faça diferença nas nossas vidas e que possamos, Pai, mais uma vez, aprender de Ti. Abra os nossos olhos espirituais, as nossas mentes, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem, para cada um de acordo com cada necessidade. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, nesse momento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. É o último capítulo do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler dos versículos 9 ao versículo 20. São 11 versículos, um pouco longa a nossa leitura, mas acompanhe aí comigo, abra a sua Bíblia, para que a gente possa compreender aquilo que Deus tem para nós. Marcos, capítulo 16, versículos 9 ao versículo 20. Diz assim então a palavra de Deus. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, versículo 14, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Palavras do Evangelho de Marcos sobre os últimos momentos de Jesus aqui na terra, após a sua ressurreição, após a sua aparição aos discípulos e a sua ascensão aos céus. Meus irmãos, como cristãos que nós somos e como crentes que somos, nós cremos que Jesus ressuscitou ao 3º dia, porque cremos nas Escrituras. E cremos também
na ressurreição, não é? E na vida eterna. Mas a pergunta é, o que significa crer na ressurreição? Como que essa fé na ressurreição tem influenciado o seu dia a dia? Qual a diferença que essa fé tem feito no seu viver? Ou ainda, quais os sinais que a ressurreição nos traz e que podemos enxergar ao nosso redor? Você sabe que depois da morte de Jesus, os discípulos, eles saem de Jerusalém e se dispersam. Eles ficam com medo da perseguição, afinal Jesus havia sido morto, e eles não ficam em Jerusalém esperando com que os soldados os capturassem. Os evangelhos dizem, por exemplo, de maneira muito clara, que os discípulos, após a morte de Jesus, eles têm medo e eles fogem e, inclusive, não conseguem nem mais acreditar nas pessoas. Algo morreu dentro dos discípulos com a morte de Jesus. A esperança que antes eles tinham não existe mais. Em Lucas 24, versículo 21, por exemplo, eu quero ler com os irmãos rapidamente, os discípulos disseram assim: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os discípulos aqui, eles falavam acerca da morte de Jesus e que já havia se passado 3 dias e desde então nada tinha acontecido, nada tinha mudado. Portanto, os discípulos estavam sem esperança. Mas ao terceiro dia, e nós bem sabemos essa parte da história, algo diferente aconteceu. Eu não posso dizer que aquilo que eles esperavam aconteceu, porque com esse nível de desesperança, eles não esperavam mais a ressurreição. Mas eu posso dizer que algo surpreendente aconteceu no terceiro dia, e nós bem sabemos o que foi. Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo dentre os mortos. E quando isso acontece, algo muda no coração daqueles discípulos. Se antes aqueles discípulos estavam sem fé e cheios de desesperança, com o anúncio da ressurreição de Cristo, algo também revive dentro deles. E assim acontece conosco também. Nós lemos nas Escrituras, por exemplo, que Cristo aparece primeiro a Maria Madalena. E as mulheres que têm o privilégio também de virem Cristo pela primeira vez, começam a anunciar a ressurreição às outras pessoas. Então elas andavam e iam em direção aos outros discípulos, dizendo: Cristo ressuscitou, essa é a boa notícia. E a fé, a partir daquele momento, começa a voltar à vida das pessoas. E você sabe que, dentre outras coisas, essa história nos ensina que às vezes nós perdemos a fé. Talvez você esteja passando por alguns momentos de pouca fé, ou quem sabe, de falta de fé. Nós ficamos desanimados, tristes. A falta de fé em Deus, na vida, nas pessoas, tira de nós o ânimo e a esperança. Mas você sabe que no texto que nós lemos, nós podemos enxergar exatamente isso. Os discípulos estavam tão desanimados na fé que foram impedidos por esse desânimo de acreditarem no maravilhoso anúncio da ressurreição. Observe a triste consequência que essa falta de fé trouxe àqueles discípulos. Quando a falta dessa fé, essa desesperança atinge os nossos corações, os nossos olhos ficam como vendados e não conseguimos enxergar as boas notícias que se apresentam diante de nós. No Evangelho de Marcos, no mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 16, mas agora nos versículos 11 e 12, eu gostaria de ler com os irmãos, esse evento fica muito claro. No texto que nós lemos, na verdade no capítulo 16, mas agora nos versículos 11 e 12, o texto diz assim: E estes, ou seja, os discípulos, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela,
não acreditaram. Versículo 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Ou seja, não acreditaram no relato de Maria Madalena e nem dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Meus irmãos, eu fico pensando ao ler esse texto que não é curioso os evangelhos trazerem com tanto destaque essa falta de fé. Porque talvez fosse de se esperar que o evangelho enaltecesse a fé no coração dos discípulos, mas aqui, por 2 vezes, o evangelista ele destaca justamente o contrário, a falta de fé. Essa descrença que foi tão marcante com aqueles primeiros discípulos. Jesus havia sido ressuscitado dentre os mortos. Alguns dos seus discípulos tinham visto o Cristo ressurreto, e quando estes discípulos foram contar aos outros que Jesus havia ressuscitado, eles não deram ouvidos e ficaram como que incrédulos e não acreditaram no relato, tanto da mulher como dos discípulos do caminho de Emaús. E talvez o evangelista que escreve o Evangelho de Marcos tenha feito isso, ou seja, tenha dado esse destaque à falta de fé para nos ensinar 2 coisas. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Em primeiro lugar, quando o evangelista fala sobre a falta de fé, isso nos traz um ensino de que nós não devemos desanimar, mesmo quando a nossa fé parece pequena. Quando a sua fé parece pequena, esse não é motivo para que você desanime. Olha que lição valiosa. Se até os apóstolos, os amigos que conheceram e andaram com Jesus, se até eles duvidaram, você sabe que de vez em quando nós também podemos enfrentar algumas dúvidas. E o fato de você ter dúvidas e às vezes a sua fé parecer pequena não significa que você não é amado de Deus. Meus irmãos, nós podemos enfrentar em alguns momentos da nossa vida desânimo e incredulidade. E o fato daqueles discípulos terem enfrentado isso nos mostra que faz parte da caminhada cristã. Eventualmente, de vez em quando, a falta de fé e o desânimo bater nos nossos corações. Em segundo lugar, essa falta de fé dos discípulos nos ensina outra coisa também. Nos ensina que quando nós abrimos o nosso coração para recuperar a nossa fé perdida, aquela fé que está bem pequena, quando nós abrimos o nosso coração para que ela brote de novo em nós, a nossa vida começa a dar certo de novo. E essa é a boa notícia. Meus queridos, a falta de fé pode chegar até nós, mas ela não deve permanecer. Essa falta de fé deve nos levar a abrir o nosso coração para que essa fé seja de fato recuperada e as coisas começam a dar certo de novo para nós e a nossa comunhão com Deus ela seja restabelecida. Meus irmãos, o que significava, eu quero que você pense aí, para os primeiros cristãos, crer na ressurreição? Por que a crença na ressurreição era tão importante para aqueles primeiros cristãos? Os irmãos bem sabem que o apóstolo Paulo, ele teve lá na igreja de Corinto, lá a partir do capítulo 15, ele teve que trazer uma definição do que significa ser cristão. Algumas pessoas estavam desconfiando de que Jesus havia sido ressuscitado literalmente e de modo corpóreo dentre os mortos. Alguns diziam que, na verdade, Jesus tinha sido ressuscitado em espírito, que, na verdade, outros estavam dizendo que o corpo dele tinha sido levado pelos seus amigos. E o apóstolo Paulo diz assim:
se nós não crermos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, tudo aquilo que nós cremos não é mais válido. O que o apóstolo está dizendo aqui é que a crença na ressurreição de Cristo, de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é fundamental, é essencial para nós que somos cristãos. Agora eu quero que você imagine, naquele momento, o que significava crer na ressurreição de Jesus para aqueles primeiros cristãos. Quais mudanças estavam para acontecer se a fé fosse de novo fortalecida? Porque a fé deles estava enfraquecida. Se eles crescem na ressurreição de Jesus, consequentemente, a fé deles seria fortalecida de novo. E quais as mudanças que aconteceriam se a crença na ressurreição de Jesus chegasse aos seus corações? Você sabe que para eles, crer na ressurreição de Jesus era a possibilidade de voltar para Jerusalém, de se reunir de novo na igreja, na comunidade, sem medo dos judeus e dos romanos. A crença de que Jesus havia ressuscitado poderia trazer àqueles homens e àquelas mulheres coragem, intrepidez. E mesmo no meio da perseguição de todos os lados, eles diriam assim: Cristo ressuscitou e por isso nós somos fortalecidos. Crer na ressurreição também, para aqueles primeiros cristãos, era receber a força do Espírito Santo. Sabe para quê? Para anunciar o Evangelho às pessoas. Crer em Jesus também significa, e significava para eles, e significa para nós até hoje, ter a coragem de reconhecer os próprios erros e voltar para a casa do Pai. Ó, meus irmãos, como isso é importante. Reconhecer os próprios erros, reconhecer que estamos andando muitas vezes distantes de Deus, reconhecer que temos medo, que muitas vezes somos covardes, reconhecer a falta de fé, tudo isso é fundamental para que possamos dar o primeiro passo para voltarmos à casa do Pai, que significa a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja e a comunhão com os irmãos. Crer no nome de Jesus de novo, então, meus queridos, significa ouvir o Jesus ressuscitado. Quando a falta de fé atinge o nosso coração, nós deixamos de ouvir a voz de Cristo. Mas quando eu sou capaz de me ajoelhar e dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me porque a minha fé é pequena, esse Jesus ele se apresenta novamente, a minha fé é restabelecida e eu posso então ouvir de novo a voz do Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E o que Jesus nos diz, o que ele disse àqueles discípulos e o que ele nos diz hoje, nós que cremos na sua ressurreição, Jesus diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. E por fim, crer em Jesus de novo é crer, dentre outras coisas, talvez a mais importante, que o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho da morte, ele vive em nós. É isso mesmo. O poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo da sepultura é o poder que vive em nós, que opera em nós, que está na igreja através da fé. Por isso, meus queridos, a ressurreição ela acontece até os dias de hoje. Por isso é fundamental e importante que a nossa crença na ressurreição de Cristo esteja sempre presente nos nossos corações. E quando nós cremos que Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, nós ganhamos força, coragem para pregarmos o Evangelho, nós perdemos o medo das perseguições e começamos de novo a ter comunhão com Deus, com a igreja e com os nossos irmãos. É por isso que a partir dessa certeza e dessa fé
no coração, nós podemos cantar, assim como o apóstolo Paulo canta em Romanos 8, a partir do versículo 35, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Quem pode nos separar? Qual poder, o apóstolo Paulo diz, qual poder deste mundo é capaz de neutralizar a força que vem da ressurreição? Meus irmãos, uma coisa nós podemos concluir a partir desse texto que nós lemos em Marcos capítulo 16. Precisamos renovar a nossa fé. Renove a sua fé. A fé que talvez você tenha perdido em algum lugar do caminho. O mesmo Jesus continua vivo no meio de nós, também no meio do seu povo e no meio da igreja. Se você está em Cristo, reforce o seu compromisso com a fé. Procure cultivar o seu relacionamento com Deus, com Cristo, por meio da oração, por meio da comunhão com a igreja. Se você, nessa noite, está longe de Deus, Jesus Cristo te aceita de volta. Se você anda fora do caminho, volte para o caminho, renove a sua fé. Você sabe que Jesus está vivo e, como diz o texto, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para você que ainda está longe da fé, ou que precisa ter a sua fé renovada, não permita que o desânimo, meu querido, não permita que a incredulidade te afaste de Cristo, da igreja e dos seus irmãos. Porque você sabe que o Senhor Jesus está com você e Ele está no meio de nós. Cristo ressuscitou dentre os mortos e por isso nós não estamos sozinhos. O fato de Cristo ter ressurgido dentre os mortos pelo poder de Deus é o que nos faz caminhar em frente. É o que nos faz vencer os desafios e o desânimo que muitas vezes nos acometem. É a crença na ressurreição que me faz ter a esperança da vida eterna, mas que também faz com que eu viva a vida de hoje na dependência de Deus, vencendo os meus desafios. Meu querido, a falta de fé é algo muito perigoso. Renove a sua fé em Cristo. Ore a Ele e diga assim: Senhor, eu estou passando por uma crise de fé. Eu estou desanimado. Mas hoje eu reconheço que eu preciso de Ti. Por favor, renove a minha fé. O salmista Davi certa vez disse assim, que um coração e um espírito contritos e quebrantados o Senhor não despreza. Por isso, com sinceridade de coração, nós podemos orar para que Cristo renove a nossa fé. Feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Senhor Deus, estamos aqui reunidos na sua casa nessa quarta-feira e ouvimos a sua palavra. Entendemos que crer em Ti e na sua ressurreição é vital para o nosso relacionamento com Deus. Não há fé sem crença na ressurreição. Senhor, há aqueles irmãos que estão com a fé fraca, abalada, aqueles irmãos que estão desanimados, eu peço em nome de Jesus que o Senhor renove as suas convicções, a sua fé. Que cada um de nós possa voltar ao primeiro amor. Pai querido, que os desafios que nós passamos, as lutas, as tribulações, sejam de fato vencidas com a ajuda do Seu Santo Espírito. Renova a fé dos nossos irmãos. Fortalece de novo, Pai, cada um de nós. Eu sei que o Senhor fará isso porque a Sua palavra diz que o Senhor é misericordioso. O salmista certa vez disse que o Senhor não sonega nenhum dos bens daqueles que procuram viver retamente.
e nós procuramos, Pai, viver diante de Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor receba de volta aquele que hoje se coloca com o compromisso de voltar à sua casa e de voltar à comunhão com Deus. Perdoe os pecados, Pai, de cada um dos irmãos e renova, Pai, a aliança que um dia o Senhor estabeleceu com eles. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Vamos receber a bênção apostólica nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito que habita em nós esteja conosco, renovando a nossa fé, fortalecendo-nos na caminhada hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma ótima noite. Não se esqueça, domingo, Santa Ceia do Senhor. Esteja preparado. Comece a orar a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que será uma grande bênção para todos nós. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.